Boa noite, irmãos. Boa noite. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 27. Mateus 27, verso 26. Alegria estar com os irmãos nesse final de semana maravilhoso. Muita coisa não saiu dentro do nosso controle, mas foi um final de semana maravilhoso. Como o pastor Jefferson disse, nós cremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com o seu propósito. Amém? Eu disse para os irmãos desde ontem, na caminhada cristã, nós tomamos uma só decisão. É se nós cremos ou não. Porque se nós decidimos que cremos, todo o resto é consequência. Todo o resto é efeito dominó. Amém? Então, se cremos no Deus da Bíblia, se cremos em Jesus, o resto é consequência. O resto vai de tabela. Então, se nós cremos no Deus que faz com que todas as coisas cooperem, então nós vamos confiar. Amém? Ainda que não entendamos, como diz Paulo, os seus caminhos, ainda assim nós confiamos, ainda assim nós louvamos a Ele. Amém? E agora, nem como, vamos dizer assim, pastor da igreja, né, mas como presidente do conselho, agradecer toda a igreja, wesleyana, né, por todos que trabalharam, que foram envolvidos. Como se diz, né, infelizmente, nossa mão de obra foi pouquíssima pelo tamanho do evento, mas o Senhor nos deu graça pelos poucos, e assim, louvamos a Deus pela vida da nossa igreja, porque de fato a gente tem vivido tudo que a gente idealiza aqui e sonha, que é uma igreja que serve. Amém? Então, louvar a Deus pela vida de vocês. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dessa igreja? Mateus 27, verso 26 em diante. Vou ler um bom trecho, tá? Do 26 ao 50. Acompanhe comigo. Diz assim: Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a tropa. Tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com um manto escarlate. E tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele e colocaram um caniço na sua mão direita. E ajoelhando-se diante dele, zombavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, pegaram o caniço e batiam na sua cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias roupas. Então o levaram para ser crucificado. 32. Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram vinho com fel para Jesus beber. Mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as roupas dele, tirando-o à sorte. E assentados ali, o aguardavam. Por cima da cabeça de Jesus, puseram por escrito a acusação contra ele: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: Ei, você que destrói o santuário, em 3 dias o reedifica, salve a si mesmo, se você é o Filho de Deus, e desça da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes e os escribas e anciãos, zombando, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pôde salvar. É Rei de Israel, que ele desça da cruz e então creremos nele. Confiou em Deus, pois que Deus venha livrá-lo agora, se de fato ele lhe quer bem, porque ele disse: sou filho de Deus. Também os ladrões que haviam sido crucificados com ele o insultavam. A partir do meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali, ouvindo isso,
diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido em vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: espere, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o seu espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, eis a tua palavra. Fale mais uma vez aos nossos corações, em mais este momento em que paramos para ouvir a tua palavra, Senhor. Me ajude a ser simples, objetivo e, ao mesmo tempo, Senhor, exaltar o Senhor Jesus, o nosso Cristo crucificado, para a glória do Senhor. Amém? Meus irmãos, quem de vocês já teve algum dia na sua vida que você pensou assim enquanto ele estava acontecendo? Meu Deus, será que esse dia não vai acabar? Quem já teve essa sensação? Aqueles dias que parece que o dia não teve só 24 horas, o dia está tendo 48. Já viveu um dia assim? E quando acaba, você fala assim: meu Deus, pensei que nunca iria acabar. Por exemplo, meu dia de ontem foi assim. Parecendo que teve 48 horas o dia de ontem. E, por fim, diante de Deus, confesso que a gente já estava quase querendo que já passasse. Imagino que é a sensação das mães que já tiveram filhos, de quando começa ali a contração, tudo que você quer é que o filho nasça, né? Ontem a sensação que a gente tinha é que queria que o evento já nascesse de uma vez, já acabasse, que, vamos dizer assim, toda aquela tensão terminasse de uma vez. Os versos que nós lemos é parte deste dia na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Os versos que nós lemos faz parte de 24 horas do Senhor Jesus. 24 horas que durou da noite de quinta-feira até o fim da tarde de sexta-feira. Então podemos dizer que foi menos de 24 horas. Mas se você já leu Mateus 26, até mais do que eu li, olha que eu li bastante aqui nessa noite, nós vemos que o dia foi pesado, que o dia foi grande. Ele começa, obrigado, meu irmão, ele começa na quinta-feira à noite e ele vai terminar só lá na sexta-feira de tarde. E como que é que esse dia de Jesus começa? O dia de Jesus começa na Santa Ceia, na instituição da ceia do Senhor, da primeira ceia com um novo formato dentro do Novo Testamento, da Nova Aliança, quando Jesus reconfigura o celebrar o pão e o vinho, e ele institui um novo significado, que era fazer isso em memória dele. Ali começa esse dia. E por que eu digo que começa ali? Porque depois de cear, Jesus vira para os seus 12 discípulos. Na ceia não tinha multidão, não tinha os 5.000 que foram alimentados no texto de João 6 que o pastor Jefferson leu. Naquela noite só tinham os seus 12 discípulos, os mais chegados dele. Aqueles que andaram na sua sombra, que eram a sua sombra durante um pouco mais de 3 anos de ministério. Só estavam ali os 12, aqueles que ele escolheu a dedo, aqueles que antes de escolher, ele passa uma madrugada inteira orando para depois escolher cada um deles. E na ceia estavam ali os 12. Só que depois de cear, se você conhece o texto, você sabe que no meio da ceia, Jesus vira e diz assim: um de vocês vai me trair. Imagina a ceia, celebrando a ceia, dando um novo significado, e você vira e diz assim: eu sei que um de vocês vai me trair. Um de vocês 12. Um de vocês que estão comigo há 3 anos no mínimo. Um de vocês que onde eu vou, vocês estão junto. Aqueles que me viram chorar, porque Jesus chorou em alguns momentos. Aqueles que me viram chorar, aqueles que me viram cansado, porque em alguns momentos Jesus deixava a multidão por cansaço físico. Vocês me viram cansados, vocês viram milagres que ninguém mais viu. Vocês, e aí ele diz, um de vocês vai me trair. E se você já teve a sensação de ser traído por alguém próximo, não vou nem perguntar se você já teve, você imagina o que era isso. E imagina a última ceia de Jesus na terra com os seus discípulos. E no meio da ceia,
onde todo aparentemente era só celebração, ele diz: um de vocês vai me trair. Irmãos, porque o negócio não é alguém próximo trair, o negócio é você saber que a pessoa vai te trair. Muda toda a configuração. E ali já começa. E você conhece a história, não vou entrar nos detalhes. Ele vira para Judas e diz: o que você tem que fazer, faça depressa. Judas sai e vai fazer isso. Jesus termina a ceia, canta uma canção, um salmo, provavelmente com seus discípulos, e vai para onde? O jardim do Getsemane. Jesus chega no jardim do Getsemane, e em outros momentos dos evangelhos, Jesus se retira para orar e não leva os discípulos. Não leva. Ele simplesmente se retira e ora, diz o texto bíblico. Mas nesse dia, no jardim do Getsemane, ele vira para os 12 e clama, e chama, e convoca os 12 a fazer o quê? Os 12 não, na verdade os 11, né? Judas já tinha saído. Jesus chama os 11 para orar com ele. E ele se retira um pouco mais à frente, ora ao Pai aquela oração que nós conhecemos: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja feita a minha, mas a tua. E não sei se você se lembra, essa oração não é uma oração no tom que eu recitei aqui. A Bíblia diz que ele orou, ele fez essa oração tomado de uma angústia mortal. Quando ele volta a primeira vez, a Bíblia diz que ele pega os seus 11 discípulos fazendo o quê? Dormindo. E ele diz: vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? E aí ele diz: a minha alma está tomada de uma angústia mortal, de uma angústia para a morte. É como, às vezes, talvez alguém já teve a sensação: parece que eu vou morrer, eu estou tão angustiado que parece que eu vou morrer. E Jesus não era apenas um parece que eu vou morrer. Ele de fato sabia que iria. Ele sabia que iria. Não era só uma sensação, era verdade. Ele iria morrer. E ele convoca, e ele sai, ora por 3 vezes, volta, os discípulos estão dormindo de novo. Quando ele volta a terceira, pega eles dormindo de novo. Ele diz: agora basta, é chegada a hora. E o que acontece em seguida? Chega Judas com um exército para prender Jesus. E dizem os estudiosos que o número de soldados não era para aquilo tudo, parecia que estava indo para a guerra. Mas chega aquele tanto de soldados, e ali no Getsemane começam a espancar Jesus, a maltratá-lo como se tivessem encontrado o pior dos bandidos. Pedro saca da espada, corta uma orelha, Jesus manda ele guardar a espada, não vou entrar nos detalhes. Jesus diz para eles: tudo isso está acontecendo porque está escrito, tem que acontecer. Fira o pastor e as ovelhas se dispersarão. E após ele terminar isso, a Bíblia diz que os 11 discípulos fazem o quê? Todos eles fogem. Todos eles fogem de medo. E Jesus fica sozinho com aqueles soldados. E eu não sei se vocês já assistiram o filme Paixão de Cristo. Quem já assistiu? Narra esses últimos momentos. E ali Jesus é levado, e ele começa, pelo texto que nós lemos, ele começa a ser maltratado, ele começa a ser cuspido, ele começa a ser zombado, começam a escarnecer dele, começam a fazer dele tudo que literalmente eles queriam. E nós, no Brasil, nós temos, juridicamente, quando alguém vai ser julgado, acusado de um crime, tem as instâncias, né? Primeira instância, segunda instância, terceira instância. Lá na época, diz os estudiosos, que tinha a forma certa de julgar alguém acusado de alguma coisa. E uma das coisas é que à noite não podia acontecer. Mas Jesus, ele é tomado e começa ali um julgamento todo errado, e sem falar acusações falsas, mas tudo começa uma madrugada pesada em Jesus, onde ele é levado de um lugar para outro, leva para tal gente, não, vão para o outro, e nesse meio tempo todo eles estão cuspindo, zombando, escarnecendo dele. Até que, por fim, ele chega diante de Pilatos e, resumindo a história, Pilatos tenta dar um jeitinho para liberar Jesus, colocando a opção entre Jesus e Barrabás, mas o povo, incitado pelos líderes fariseus, que odiavam e sentiam inveja de Jesus, eles gritam: crucifica. Pilatos lava a sua mão e entrega Cristo à crucificação. E aí começa o caminho do Gólgota, onde Jesus, já depois de ter sido totalmente açoitado, se você já viu o filme, puxe na sua memória agora, foi mais ou menos aquilo ali.
mas dizem que é o mais próximo, mas nem é exato aquilo ali. Jesus, então, eles, num ato de misericórdia, obrigam o Simão Cirineu a levar a cruz de Jesus até o Gólgota. E então chegam até o Gólgota. E aí Jesus é crucificado no meio de dois ladrões. E aqui é os versos que eu quero focar com vocês essa noite. Versos 39 a 44. Jesus é, então, crucificado entre dois ladrões. E aí o verso 39 diz assim: os que iam passando blasfemavam contra ele. Todos os que iam passando, porque para pensar. Imagina, Jesus passou 3 anos nas terras, nas cidades vizinhas, fazendo todo tipo de milagre. Esse milagre que o pastor citou, de alimentar mais de 5.000 pessoas, ele fez mais de uma vez. Esse milagre rodou todas as cidades vizinhas. A ressurreição de Lázaro também foi outro milagre. Aquele de andar sobre as águas. Jesus fez muita coisa, de forma que os evangelhos diziam que a fama dele foi se espalhando e pessoas vinham das cidades vizinhas para vê-lo e ouvi-lo. Então Jesus, naquele período em que esteve aqui, Jesus se tornou o homem mais famoso, não tenho dúvida disso. Jesus era o cara do momento. Jesus era provavelmente Eita. Eu não sei se beber água melhora. Jesus se tornou provavelmente o assunto dos grupos de WhatsApp, o assunto dos grupos da rodinha. Ele era o cara do momento. Agora você imagina, você ouvindo só coisas magníficas sobre esse tal de Jesus. Ele anda sobre as águas, ele multiplica 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixinhos, e tudo o que as pessoas ouviam. Aí chega uma nova notícia de que esse Jesus agora está sendo, qual palavra eu uso? Está sendo escorraçado, nem sei se existe essa palavra, está sendo triturado pelas autoridades. Nem parece que é o mesmo cara. E chega a notícia de que ninguém está defendendo ele, que aquela turma que andava com ele, todo mundo se espalhou por toda a cidade. E até aqueles que foram vistos negaram, falando que não o conhecia. Imagina toda a multidão agora indo ver essa novidade. O cara que estava no céu e agora está vivendo o quê? O inferno. É mais ou menos a sensação quando pessoas hoje nas redes sociais são canceladas. Até ontem tinha 1 milhão de seguidores. Aí ele fala uma coisa errada, ele agora é cancelado, todo perde dinheiro e tudo mais. Jesus estava sendo cancelado. Então a notícia se espalhou. Então eu imagino que na hora da crucificação estava o quê? Aquela multidão ali nos pés da cruz. E a multidão nos pés da cruz, a Bíblia diz que os que iam passando começavam a blasfemar contra ele, balançando a cabeça e dizendo, a primeira coisa: você que destrói o santuário e o reedificas em 3 dias, salve a si mesmo. Se você é filho de Deus, desça da cruz. A multidão que veio até ali começou a blasfemar contra o Cristo. Viu ele crucificado naquela imagem na cruz do meio e começavam a blasfemar contra ele, a zombar dele. E muitas pessoas começaram a dizer frases. E uma das pessoas da multidão lembrou de um dia em que Jesus passou pelo templo e disse: destruam esse templo e em 3 dias eu reconstruirei. Um templo que durou mais de 40 anos para ser construído. Jesus disse que se fosse destruído, ele reconstruiria em 3 dias. É claro que o texto declara que Jesus não estava falando do templo de pedra. Mas para essa multidão é desse que Jesus estava falando. Então alguém ali naquela hora, que talvez estava lá naquele dia, lembra daquilo na hora e vira e diz assim para Jesus: imagina você crucificado, já não tendo mais como nem expressar e manifestar a sua dor. E você olha para baixo e o pouco que você consegue ouvir, você vê alguém lembrando aquela cena e dizendo para você: ei, você percebe o tom de zombaria? Você tem que ler essas frases num tom de zombaria. Ei, não é você que disse que destruiria o templo e em 3 dias reconstruiria?
Em outras palavras, tu não era nada disso que tu falava. Você falou que ia reconstruir um templo que durou mais de 40 anos e agora olha o seu estado. Salve a si mesmo. Se tu és filho de Deus, desce da cruz. E eles começam a puxar na cabeça frases de Jesus e começam a usar essas frases para zombar de Jesus. Você ficou falando que era filho de Deus? Um filho de Deus não passaria por isso. Essa teologia antiga, de que um filho de Deus não passa por coisas ruins. Já existia na época, e alguém puxa isso. Se tu és filho de Deus, desce da cruz, ué. Talvez alguém lembrou o salmo que diz: eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, e na teologia dele era: um filho de Deus não passaria por isso. Deus não deixaria o seu filho passar por isso. É a teologia dos irmãos, dos amigos de Jó, que falavam a mesma coisa com ele. Se você fosse justo mesmo, você não passaria por isso. É mais ou menos isso que estão dizendo para Jesus. Se tu fosse mesmo o filho de Deus, você não estava passando por isso. E se tu és o filho de Deus mesmo, desce da cruz. Desce da cruz. Você não tem todo o poder para reedificar templo? Você não multiplicou pão aqui? Você não fez tudo isso? Desce da cruz agora. Talvez alguém disse isso daí para você agora. É fichinha. Desce da cruz. E eles continuaram dizendo: de igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, zombando, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. Eu vou deixar essa frase para depois. E ele continua dizendo: é rei de Israel, que desça da cruz, e então creremos nele. Primeira frase: és rei de Israel. Estava escrito, inclusive, na plaquinha de acusação de Jesus. Ora, tu não é o rei de Israel? Aí, ó, tá aí, ó. Que rei é esse, hein? E eu imagino que a teologia por trás dessa frase é a seguinte: se você já leu o Antigo Testamento, Israel tinha um grande exército em todo o Antigo Testamento. Quem se lembra disso? Vencia batalhas contra 4 exércitos sozinho, contra o dobro de pessoas, o triplo de pessoas sozinhos. E nós conhecemos principalmente a história do principal dos reis de Israel, que era o rei Davi, que começou sua trajetória de rei derrubando um gigante. Davi era um rei violento, é considerado o maior rei de Israel. Se você ler o livro dos reis, todos os outros depois dele eram comparados com ele, para bem ou para mal. E eu imagino o povo tendo Davi na mente. Davi era guerreiro, era sanguinário, Deus nem deixa ele construir o templo por causa disso. E eu imagino eles agora virando para Jesus e dizendo: você falou que é rei, que rei é esse que passa por uma situação dessa? Nós estamos acostumados com reis que vencem batalhas, não que perdem. Que rei é esse que não tem um exército junto contigo? Que rei é esse que não tem um exército capaz de te proteger? Até os que andavam com você te abandonou. E você fica falando aí que é rei. Que rei é esse que fica nesse estado? Não, tu não é rei. Você não é rei. E eles disseram mais, eles disseram: que ele desça da cruz, então creremos nele. Parece, num primeiro momento, uma frase bonita. Não, se você descer da cruz, nós vamos crer. Mas olha para mim, irmãos, o que eu penso ao ler essa frase? Eles não creram, a maioria deles, quando Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes e alimentou mais de 5.000 pessoas. Eles não creram. Eles estão provando que não creram. Eles não creram quando Jesus ressuscitou um morto, que foi Lázaro. Eles não creram quando Jesus andou pelas águas. Eles não creram quando Jesus ressuscitou um cego de nascença, algo que lá em João 9 diz que ninguém nunca tinha visto e feito. Eles não creram diante de tudo que Jesus fez durante até aquele momento. E agora o que eles estão dizendo para Jesus? Não, tá bom, até hoje a gente não creu, mas se o Senhor descer da cruz a gente vai acreditar. Olha para mim, não era verdade. Era só um meio de zombar. Porque o tom é esse: tudo bem, a gente não acreditou até hoje, mas se o Senhor descer, eu acredito. Mas é só um jogo de palavras para quê? Para zombar. Porque eles acreditavam que Jesus não desceria daquela cruz. E a frase seguinte que eles dizem é: confiou em Deus,
pois que Deus venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque ele disse: sou filho de Deus. Eles agora dizem: vamos ver, vamos esperar para ver se Deus desce. E aí eu vou juntar com a outra frase. Quando Jesus clama: Deus meu, por que me desamparaste? Eles dizem: vamos esperar, vamos ver se Deus responde ele. Vamos ver se Deus atende ele, que afinal de contas ele não disse que era filho de Deus. Vamos ver se Deus quer o bem dele mesmo. Vamos ver se Deus ama ele, em outras palavras. E eu imagino também eles lembrando de Elias, talvez. Principalmente porque eles imaginam, está clamando por Elias. Eu fico imaginando, talvez alguém se lembrou do dia em que Elias clamou a Deus, e Deus fez o que? Cair do céu. Deus fez fogo cair do céu e humilhou todos os profetas de Baal. Eu imagino alguém lembrando dessa história e dizendo: ele está clamando por Deus, vamos esperar para ver se Deus desce. Porque se Deus descer, vai provar que Deus queria o bem dele e que ele era o filho mesmo. Mas vamos ver se Deus desce. Vamos esperar. Eu imagino alguém falando: vou até procurar um lugar para sentar, para ficar mais fácil de eu esperar, para ver se Deus vai responder a oração dele. E tudo isso eles fazem em tom de zombaria. Verso 44. Também os ladrões que haviam sido crucificados com ele o insultavam. Até aqueles que estavam numa situação igual se acharam no direito de zombar de quem? Daquele que estava na cruz do meio. E eu fico imaginando do tipo assim: são 3 crucificados, mas o centro das atenções é esse do meio. Ninguém está nem aí para nós. Ninguém está zombando da gente. Nem isso, né? Ninguém está nem aí para a gente. Se a gente não tivesse aqui, estava tudo normal. Então, eu imagino eles pensando: vamos nos unir a galera, né? Vamos, a gente está na mesma, né? Mas ninguém está dando atenção. Vamos nos unir a galera e vamos zombar dele também. E começaram a insultar Jesus também. Agora, o que eu disse que seria a última frase. Verso 42. Eles zombaram dizendo: salvou os outros, mas a si mesmo não pôde salvar. Salvou os outros, mas a si mesmo não pôde salvar. Por que eles disseram essa frase? Porque se você ler os evangelhos, o assunto principal de Jesus nessa terra qual era? Salvação. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Até quando ele curava alguém, ele dizia: vá, porque a tua fé te salvou. Jesus andou dizendo, falando sobre salvação. O nosso verso mais conhecido da Bíblia: porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio. Foi Jesus quem disse para Nicodemos. Então Jesus andou fazendo tudo o que fez, e a pregação dele era salvação. E agora alguém lá no meio da multidão lembra disso e agora joga isso contra ele, dizendo: olha aí, ó, andou por todo esse tempo falando de salvação, dizendo que veio salvar os outros, falando que os outros estavam salvos, mas que Salvador é esse que não pode salvar a si mesmo? Porque não é novidade também aquele senso comum que nós temos de que para ser salvador tem que ser invencível. Qual que é a imagem do super-homem? O super-homem, por que ele é o salvador? Porque ele é invencível. Talvez você diga: não, Lucas, ele tem a criptonita, mas você sabe que ele sempre dá jeito de superar até a criptonita. O super-homem é invencível, sim ou não? Ele é invencível. E nós temos essa imagem de que para ser salvador tem que ser alguém invencível. E é isso que eles estão puxando, creio eu. Eles estão dizendo: disse que era salvador, andou dizendo que salvava, mas olha aí, agora ele está... E ele não pode nem salvar a si mesmo. Ele não pôde se defender quando vieram pegar ele. Que salvador é esse? E aí, tu acreditava que ele era salvador? Que salvador é esse? Olha o seu salvador, o jeito que tá. Salvou os outros por aí, mas a si mesmo não pôde
não pôde salvar. É aquela, você ajuda tantas pessoas, mas você mesmo você não consegue resolver. E tudo isso eles dizem para Jesus, num tom de quê? De zombaria. Você já teve as pessoas pegando as suas próprias palavras e usando contra você? Quem já passou por essa experiência? Não é ruim? É ruim, machuca. E é isso que eles estão fazendo com Jesus. Eles estão, eu não sei, e aqui tá, talvez você diria, eles estão inspirados pelo diabo. Mas não, eu acredito que não é pelo diabo, não. Eu vou explicar daqui a pouco. Mas eles, alguma inspiração eles tiveram para puxar aquelas frases de Jesus e usar contra ele agora. E ele já estava todo fisicamente destruído, e agora eles estão emocionalmente, por meio ali de palavras, esmagando ele ainda mais. Mas o que eu quero dizer para vocês é que, para mim, esse verso 42, essa frase, salvou os outros, mas a si mesmo não pôde salvar. Para mim, de tudo que tem na Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, para mim, essa frase é a que melhor resume e explica o que é o Evangelho. Para mim, essa frase poderia ser mais do que João 3,16. Explicação do Evangelho. Porque, de fato, para salvar os outros, ele não pôde salvar a si mesmo. O que para eles era zombaria, na verdade era boa notícia. E como que eu sei disso? Porque depois que Jesus morre e ressuscita, e vem os seus apóstolos pregar o evangelho por todo mundo, qual era a pregação dos apóstolos? Qual era a pregação dos primeiros discípulos? E o apóstolo Paulo é quem melhor nos diz qual era a pregação da igreja no início. Paulo diz em 1 Coríntios 1,18, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Paulo diz também em Coríntios, nós pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Ele diz, porque eu decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Depois da ressurreição, a pregação dos apóstolos era um Cristo crucificado. Por quê? Porque os cristãos que nasceram de novo e que entenderam o evangelho, eles olhavam para aquele dia e entendiam que o que aconteceu naquele dia, na verdade, é uma boa notícia para o mundo inteiro. Porque, de fato, para salvar os outros, ele não pôde salvar a si mesmo. A salvação dos outros foi à custa da sua própria vida. Para salvar os outros, ele teve que se entregar, porque não foi os romanos e todos que mataram Jesus. Em João 10, ele já havia dito, ninguém tira a minha vida, eu, porém, a dou pelas minhas ovelhas. O que aqueles homens estavam usando como zombaria, na verdade, é a boa notícia do Evangelho, porque essa frase diz que para salvar os outros, ele não pôde se salvar. Para que nós fôssemos salvos, ele não poderia salvar a si mesmo. Ele tinha que entregar a si mesmo naquele dia, para que ele pudesse salvar a mim e a você hoje. E os primeiros cristãos entenderam isso. É claro que não naquele dia, porque eles estavam espalhados. Eles foram entender só depois da ressurreição. Mas depois da ressurreição, eles passaram a olhar a história para trás. E é assim que nós também olhamos a história. Nós olhamos a história de onde estamos olhando para trás. E Paulo nos diz que ao olharmos para trás, ao lembrarmos daquele dia, ou ao falarmos sobre o que aconteceu nesse dia, nós não nos lembramos desse dia com lamento, nós não nos lembramos desse dia com choro, nós nos lembramos desse dia com alegria, porque cremos e sabemos que é tudo o que aconteceu naquele dia, exatamente do jeito que aconteceu, foi para que nos salvar.
entregar sua própria vida para salvar os outros, ele não salvou a si mesmo. E essa é a notícia do Evangelho. Nós somos salvos porque naquele dia ele se entregou. Nós somos salvos porque ele naquele dia não salvou a si mesmo. Nós somos salvos porque ele naquele dia ele foi de braços abertos, literalmente, encontrar a morte, para que hoje eu e você não precisássemos encontrá-la. Então, por que eu disse que eu nem creio que essas pessoas que estavam zombando foram inspiradas por Satanás? Porque cada uma dessas frases, para aquele dia, era motivo de zombaria. Mas deixa eu dizer para você, cada uma dessas frases nos anuncia e nos proclama a maravilhosa notícia do Evangelho. Que Paulo diz que para os outros é escândalo. Desde aquele dia, o Salvador crucificado era escandaloso. E eu fico imaginando que naquele dia não tinham apenas pessoas zombando dele com essas frases. Mas eu fico pensando também que existia outros grupos de pessoas ali. E quais são esses grupos? Eu penso que mais pelo menos 2 grupos. Eu penso que tinha aquele grupo que pensava assim, não estava zombando, mas ele pensava assim, aí ó, 3 anos da minha vida perdida. Aí fulano, olha lá, tá vendo lá? Eu acreditava nesse cara. Eu acreditei nele, você acredita? Segui ele por onde ele foi durante 3 anos. Mas olha aí, olha o estado que o coitadinho está agora. A gente não tem essa mania? Olha o estado que o coitadinho, 3 anos perdido. Eu achava que era ele. Porque se você lembra, em Lucas 24, tem discípulos com esse sentimento. Nós pensávamos que fosse ele, mas já é o 3º dia e nada aconteceu. Se discípulos estavam com esse sentimento, outros também estavam. Imagina a multidão que disse, ó, naquele dia que ele multiplicou pães e peixes, eu falei, é ele. Mas agora eu estou vendo que era só mais um farsante. Então, ó, perdi meu tempo. Perdi meu tempo e assim, ó, não tem jeito, não tem jeito. Eu perdi meu tempo, eu vou até embora de uma vez, eu não quero nem ver. Já viu quando o seu time lá no estádio, o time de alguém no estádio está tomando um sacode, que o pessoal vai embora antes do jogo acabar? Eu imagino pessoas indo embora antes de tudo acabar, antes de Jesus dar o último suspiro, com essa sensação de que já era. Eu até fiquei esperando um pouquinho para ver se ele ia fazer alguma coisa, mas não fez não. Imagina um outro grupo também que acompanhou Jesus durante os 3 anos, ouvindo-o atentamente. E a Bíblia diz que as pessoas, ao ouvirem, ficavam maravilhadas. Tem pessoas que diziam, ninguém fala como esse homem fala. Tem um texto nos evangelhos que diz que soldados foram enviados para prender Jesus. Aí eu imagino eles chegando e falando, vamos esperar ele acabar a pregação. E a Bíblia diz que eles voltam para os seus senhores sem prender Jesus. Quando o pessoal pergunta, por que vocês não trouxeram eles? Os soldados dizem assim, nunca ouvimos ninguém como esse homem. Eles foram para prender e na pregação ficaram tão maravilhados que nem prenderam Jesus. Só que aí eu imagino agora, neste momento, Jesus também, os evangelhos dizem que Jesus nunca perdeu uma disputa no que diz respeito a debate, vamos dizer assim. Sempre que os fariseus queriam debater, queriam pegar ele numa palavra, Jesus sempre conseguia contornar e Jesus sempre ganhava, vamos dizer assim. Então ele era poderoso em palavras também. Só que eu imagino nesse momento pessoas dizendo assim, poxa, eu até acompanhei tudo porque eu vou falar com você, tá? Nunca ouvi ninguém como esse homem. Só que agora estão acusando ele falsamente de coisas que até eu sei que é mentira e ele não abre a boca, porque o texto bíblico diz que ele não abriu a boca. E até quando falou pouco, ele não falou nada que o tirasse daquela situação. Eu imagino pessoas dizendo, pô, cadê aquele cara, né, poderoso em palavras? Ele sempre argumentou bem, sempre deixou todo mundo calado. Por que ele não se defende? Por que ele não faz nada? E eu imagino aquela sensação de decepção. Poxa, eu sei que ele poderia fazer, por que ele não faz? Mas tudo do jeito que aconteceu. Aconteceu porque para que salvasse os outros, ele precisava entregar a sua própria vida. E é por isso que eu creio que, na verdade, pode ter sido inspiração de Deus para essas pessoas. Porque ao ler essas frases, nós nos lembramos da boa notícia.
Quando nós lemos, salvou os outros, mas a si mesmo não pôde salvar, nós entendemos hoje, nós os que cremos no Evangelho, que, de certa forma, eles estavam certos naquele dia. Sim, eles estavam certos. Ele salvou os outros e não salvou a si mesmo. Mas deixa eu dizer para você nessa noite, deixa eu te relembrar. Ele não salvou a si mesmo naquele dia, não porque não poderia. Ele poderia. Ah, como ele poderia. Quando Pedro corta a orelha de Malco no jardim do Getsemane ainda, Jesus pega, coloca ela no lugar e diz para Pedro assim, guarda a tua espada. E ele diz, não sei se você se lembra, ele diz, você acha que se eu quisesse, eu pediria ao Pai, e ele enviaria milhares de anjos aqui agora. E eu sempre emendo essa frase com a seguinte expressão, e acabaria com toda essa palhaçada. Deixa eu dizer, naquele dia, ele não salvou a si mesmo, não porque não poderia. Ele não salvou a si mesmo naquele dia, para que ele pudesse salvar a mim e a você. Porque, de fato, a nossa salvação é às custas da sua própria vida. Se ele salva a si mesmo, nós estaríamos condenados por toda a eternidade. Mas glória a Deus, porque ele não salvou a si mesmo naquele dia, para que hoje pudesse estender a nós de graça a nossa salvação. Mas nas outras também eu vejo boa notícia. Eles disseram que ele desça da cruz e creremos nele. Imagina você, o Messias, e as pessoas dizem assim, se você descer da cruz, eu vou acreditar em você. Imagina nós sendo tentados a falar, então eu vou descer, ué. Quem sabe hoje crê muito mais pessoas em mim do que os últimos 3 anos. Mas ele não fez. Mas deixa eu dizer para você, ele não desceu daquela cruz naquele dia. Mas não porque não poderia. Ele poderia. Ele não desceu da cruz naquele dia, sabe por quê? Para que eu e você não precisássemos viver nela. Porque o que eu e você merecemos e merecíamos por causa dos nossos pecados era uma crucificação igual ou pior do que a de Jesus. Na verdade, o que nós merecíamos era uma condenação eterna no inferno. Mas a boa notícia é que ele não desceu da cruz naquele dia para que eu e você não precisássemos subir nela, sermos crucificados nela para pagar pelos preços dos nossos pecados. Ele foi crucificado no nosso lugar. Ele foi levado como um cordeiro mudo ao matadouro para pagar os preços pelos meus e pelos seus pecados. Aleluia. Mas o texto também diz, eles também dizem, confiou em Deus, vamos ver se Deus vem livrá-lo, se é que lhe quer bem. Deus não livrou naquele dia, nós sabemos disso. O Pai não interferiu. Mas deixa eu dizer para vocês, o Pai não interferiu naquele dia não porque não queria o bem do seu filho. O Pai não interferiu naquele dia não porque não amava o seu filho. O Pai não interferiu naquele dia, não porque não poderia fazer nada, porque não se importava com ele. Deixa eu dizer para vocês, o Pai não interferiu naquele dia, não o livrou naquele dia. Porque com a crucificação do Filho, ele estava livrando a mim e a você. Então, para livrar a mim e a você, ele não poupou o seu próprio Filho. Paulo diz isso em Romanos, aquele que não nos poupou o seu único Filho, porém nos entregou. O Pai não interferiu, não ajudou o Filho naquele dia, porque ele estava querendo o nosso bem, porque ele estava procurando e conquistando e selando a minha e a sua salvação. O abandono do Filho naquele dia aponta para os braços estendidos do Pai, para mim e para você hoje. E a última frase. Vamos ver se ele é filho de Deus. O Pai não o livrou não porque ele não era filho. Porque desde o batismo, o que o Pai bradou dos céus? Este é meu filho amado, que só me dá alegria. O Pai não o livrou porque ele não era filho. Ele era o Filho de Deus. O Pai não livrou o seu Filho unigênito naquele dia, para que eu e você hoje pudéssemos nos tornar filhos do Pai. Porque sem Cristo nós não somos filhos, mas todos quantos creem no nome do Filho de Deus, estes recebem o poder de se tornarem filhos de Deus.
Por causa do sacrifício do Filho, do oferecimento do Filho, nós que cremos nesse sacrifício, no Cristo crucificado, se tornam então filhos de Deus. E a boa notícia é que hoje nós podemos nos tornar, e alguns de nós já nos tornamos filhos de Deus. Porque há quase 2000 anos atrás, o Pai sacrificou o seu Filho unigênito. O Pai sacrificou nesse dia o Filho único que ele tinha, para que hoje ele pudesse ter milhares de filhos na sua família, que é a Igreja. E eu finalizo dizendo, Lucas vai nos dizer que não foi, na verdade, os 2 ladrões que zombaram de Jesus, foi só um. Porque Lucas vai dar o detalhe de que Mateus não dá. Lucas dá o detalhe de que, ao ver toda aquela cena, um dos ladrões não zombaram. Na verdade, olha o que um dos ladrões fizeram. Lucas 23, 40 a 42, diz assim: porém o outro malfeitor o repreendeu, dizendo, repreendeu o outro que estava zombando. Você nem ao menos teme a Deus, estando sobre igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. E acrescentou, Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Um dos ladrões, imagina você no meio de todo aquele tumulto, gente gritando. Vocês viram como é que estava aqui ontem, quem esteve aqui? Gente falando, e fala daqui, fala dali. E tudo. Imagina essa multidão, cada um fala uma coisa, a maioria zombando daquele cara que está ali no meio. Ele não está muito bem apresentado, ele está todo destruído. Mas no meio de tudo aquilo, e crucificado ao lado de Jesus, um dos ladrões faz declarações inacreditáveis. E ele repreende o outro que estava zombando, dizendo a primeira frase: você não teme a Deus, nem estando em igual sentença? Já parou para reparar o que ele diz nessa frase? Ele está repreendendo o outro ladrão, dizendo para ele: você está zombando do meio desse Jesus? Mas você está em igual sentença e você deveria temer. Sabe por que você deveria temer? Porque nessa cruz do meio não tem um homem comum. Na cruz do meio tem o próprio Deus crucificado, numa sentença igual a mim e a você. O que eu quero te dizer é que no meio de tudo aquilo, um homem abre os seus olhos para enxergar que aquele que estava no meio todo destruído não era um homem comum, mas era o próprio Deus crucificado na cruz do meio. E isso é incrível, porque o mais fácil é a gente ir, Maria vai para as outras, mas ele não, na contramão de tudo, ele enxerga na cruz do meio o próprio Deus encarnado, o próprio Deus oferecendo a sua própria vida. E ele diz mais, ele diz, a nossa condenação, a nossa punição é justa, porque estamos recebendo o preço pelo que fizemos, mas ele nada fez, ele reconhece os seus pecados, diante de Jesus, diante do Deus encarnado, ele reconhece os seus pecados, porque ele diz, eu estou aqui porque eu mereço, eu fiz atitudes que eu merecia estar crucificado, mas ele diz, mas este aí nada fez. Ele reconhece que ali, todo maltratado, estava o Cordeiro imaculado, sem mancha, sem defeito, que nada fez para estar ali. E ele termina com uma oração fenomenal. Ele vira para Jesus e diz, Jesus, lembre-se de mim quando vieres no teu reino. Não é quando entrares, é quando vieres. Porque ele também reconheceu que Jesus estava daquele jeito, naquele estado do seu lado. Mas por alguma forma, ele entendeu que Jesus não ficaria daquele jeito. E que não só não ficaria daquele jeito, mas entraria no reino e um dia voltaria com esse reino. E ele clama por o Rei dos Reis
e Senhor dos senhores, para que quando o Senhor sair dessa, porque eu sei que vai, quando o Senhor entrar no seu reino, tomar posse, e quando voltar para estabelecê-lo, lembre-se de mim, porque eu creio que tu és o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Não vou entrar nos detalhes, mas Paulo explica o que aconteceu em 2 Coríntios capítulo 4. Paulo diz que o Espírito Santo iluminou os olhos do coração daquele homem para enxergar a glória de Cristo. E deixa eu dizer para concluir, se você está aqui nessa noite e é cristão, é por isso que você é cristão. Porque quem são os cristãos verdadeiros? São aqueles que olham para a cruz e não enxergam a zombaria do momento, não enxergam a fofoca do momento, não enxergam um falso profeta. Cristãos são aqueles que, ao lembrarem da cruz, ao lerem sobre a cruz, ao ouvirem falarem sobre a cruz, têm os seus olhos abertos para ver a glória do Cristo crucificado. E assim como Paulo, eles batem no peito e dizem: nós somos o povo do Cristo crucificado. O que para vocês é zombaria, para nós é a melhor coisa que já aconteceu nessa vida. E se você está aqui nessa noite, e talvez ainda me diz assim: Lucas, eu ainda não consigo enxergar dessa forma. Para mim é só uma historinha. Os seus olhos ainda não foram abertos. E eu não vou nem perguntar se você zomba, se você escarnece dessa mensagem ou desse Cristo. A única coisa que eu vou fazer agora é pedir ao Espírito Santo que abra os seus olhos. Porque se o Espírito Santo abrir os seus olhos, você muda a sua maneira de enxergar. E você vai passar a enxergar o Cristo crucificado como glorioso, como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores, como seu único e suficiente Salvador, como aquele que, para te salvar, entregou a sua própria vida. E a sua vida nunca mais será. Vamos orar? Fique de pé. Feche os seus olhos.